Olá, sou Rafael Patrício, mais conhecido por Rafa. Este é o canal Semear o Futuro e nós hoje vamos falar sobre as sábias empresas japonesas. Roda a vinheta. September we met, I could tell by your smile. Bem, vamos então aos factos. O professor da Escola de Negócios da Universidade de Harvard, Hirotaka Takeuchi, estuda há anos as políticas de inovação das empresas japonesas e como elas reagem em tempos de crise. O foco principal são os desastres naturais que assolam o Japão de tempos a tempos, que são os terremotos, tsunamis, tufões e erupções vulcânicas, com intensidade grande e com altos níveis de mortalidade e, consequentemente, com profundas consequências económicas. Para além disso, o país teve que enfrentar graves crises económicas na década de 90 e a grande recessão de 2008. E neste momento, tal como todo o mundo, enfrenta também os efeitos do Covid-19. Segundo Hirotaka Takeuchi, as empresas japonesas praticam o capitalismo sábio e não o capitalismo de Wall Street, havendo um investimento na comunidade e não apenas a concentração em obter lucro. As empresas japonesas assentam geralmente o seu desenvolvimento em três aspectos profundamente enraizados na cultura. O primeiro deles é a longevidade. 40% das empresas que existem há mais de 300 anos no mundo são japonesas. As empresas japonesas pensam num horizonte de 100 ou 200 anos, enquanto a maioria das empresas ocidentais traça planos para 5 anos. O conceito é de criar o futuro, make the future, olhando para um horizonte do longo prazo, construindo um caminho sustentável. A visão do futuro é uma das características do desenvolvimento corporativo japonês, que marca uma diferença clara em relação às empresas ocidentais. O ponto número 2, o segundo aspecto, é a liderança. É outro ponto-chave de sucesso das empresas japonesas, é uma boa liderança corporativa. São guiadas pelas mesmas métricas externas que as ocidentais, ao medir as suas realizações, mas a sua perspectiva de crescimento nasce de dentro da empresa, numa estratégia de dentro para fora, inside out. Nesse contexto, por exemplo, numa situação de emergência ou catástrofe, a empresa está disposta a seguir a intuição do líder da corporação. Muitas empresas reagem e reagiram rapidamente a essas situações e é a liderança do fundador que dá o tom. No Japão, a base da estratégia da empresa é o sonho do seu fundador ou do diretor executivo. A sua origem não está na análise de dados, mas sim em ouvir o seu líder. É uma abordagem centrada no ser humano e nas suas crenças. Colocar em prática o valor do senso comum é muito útil quando são necessárias respostas rápidas. A primeira coisa que os líderes pensam é em como ajudar funcionários e clientes afetados e não no lucro. O terceiro fator é a empatia. A empatia faz parte da tradição no Japão. Exatamente por serem atingidos frequentemente por desastres naturais. Muitas empresas japonesas colocam-se no lugar dos outros. As mães no Japão ensinam empatia às crianças desde cedo. Por isso, quando acontece uma crise, os japoneses são capazes de se colocar no lugar dos funcionários que estão sofrendo as consequências dessa crise. A última coisa que querem fazer é demitir os trabalhadores afetados por consequências dessa mesma crise.
Muito bem, estes são os factos deste estudo, que eu achei bastante interessante. E qual é a minha opinião e o que é que eu ressalto disto? Ressalto 4 pontos fundamentais. Empresas comprometidas com a comunidade em que se inserem, ponto número 1. Ponto número 2, empresas com responsabilidade social. Ponto número 3, em momentos de crise demonstram que o lucro não é tudo. E número 4, líderes que são verdadeiros timoneiros, experientes, que sabem como guiar uma embarcação no meio de um temporal. Estes são os pontos que ressaltam deste estudo. Não quer dizer, por isso, que todas as empresas japonesas tenham este tipo de comportamento, este tipo de cultura. Existem muitas empresas japonesas que não seguiram e que por isso tiveram maus resultados também. Mas o exemplo das grandes empresas, como a Mitsubishi, a Toshiba, a Toyota, são empresas que servem de exemplo pela sua capacidade de dar a volta em tempos de crise e, portanto, são essas as empresas que são notadas quando se fala na indústria japonesa. Por hoje é tudo. Este é o assunto que eu vos queria trazer hoje. Espero que tenham gostado. Deem o vosso like, façam os vossos comentários e inscrevam-se no canal. Muito obrigado.